Olá pessoal do 7º ano, boa tarde, espero que estejam todos bem, vocês e suas famílias. Hoje vamos dar continuidade, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de arte, vamos dar continuidade ao nosso assunto teatro. Só que nas aulas passadas vimos características do teatro, como o teatro se manifesta através da arte, né? Suas estruturas, seus aspectos mais importantes. Hoje vamos dar um foco maior no teatro aqui no nosso país, no Brasil. Bom, no Brasil, uma das primeiras manifestações do teatro ocorreu no século XVI, como forma de catequização. Ou seja, catequização tem a ver com história, que é quando vêm os padres jesuítas lá de Portugal para o Brasil catequizar, né, os moradores que estão em terras brasileiras. O teatro foi utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e os colonos. Então, os padres, os jesuítas, eles tinham esse objetivo de instruir religiosamente os índios e os colonos, que eram as pessoas que estavam nas terras brasileiras. Eles não tinham, vamos dizer, que esse objetivo de transmitir arte, de transmitir aspectos artísticos que vimos hoje em dia no teatro. O objetivo geral dele era instruir os colonos e os índios. O padre Anchieta, que é um dos principais jesuítas que utilizou esses tipos de representações, que eram chamadas de teatro de catequese. Então, foi o padre Anchieta, né, um dos principais jesuítas, que criou essas representações teatrais e deu o nome de teatro de catequese. Por quê? Porque tinha o objetivo de catequização. Esse teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística. Os atores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram encenadas em praças, ruas, colégios, entre outros. Então, eles não se preocupavam em ter um espaço fixo, em ter um teatro só para acontecer aquelas cenas. Eles queriam que acontecessem as cenas de forma amadora, sem atividade teatral, sem atividade de encenar nada, mas com o intuito maior de instruir, de mostrar para os colonos, mostrar para os índios como se comportar, boas maneiras, né? Coisa que o pessoal de Portugal sabia bem, porque veio de lá com modelos europeus, com toda uma questão de serem pessoas cultas. Aí queriam ensinar para as pessoas que estavam no Brasil a mesma coisa. Já no século XVII, além do teatro de catequese, emergem outros tipos de teatros que celebram festas populares e acontecimentos políticos. Alguns lembram muito o carnaval como conhecemos hoje. Então, o carnaval do nosso país, hoje a gente sabe que ele acontece com todo mundo comemorando, vestidas com adereços, desfilando com máscaras, dançando, cantando. Então, antigamente, o teatro tinha mais ou menos essas características. Era parecido com o que hoje, para nós, é o carnaval, a nossa festa popular do Brasil. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro dá um grande salto. Dom João VI assina um decreto em maio de 1810 e começa grandes espetáculos a aparecerem aqui no Brasil. Bom, porém, somente os aristocratas que podiam assistir a esses grandes espetáculos que começaram a chegar de fora para o Brasil. O povo brasileiro não tinha nada a ver, não poderia participar de forma nenhuma, não participava de qualquer forma. E o teatro também não tinha uma identidade brasileira, não tinha nada que dissesse assim, o teatro do Brasil é diferenciado daquele, tem uma característica diferenciada e tal. Não, era totalmente identidade de outros países, mas não tinha uma identidade brasileira. No século XIX, o teatro começa a se configurar e um grande marco foi a representação da tragédia Antônio José, o Poeta,
e a Inquisição de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. Então, esse drama foi encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com atores e propósitos nacionalistas, formado pelo ator João Caetano. Nessa época surgem as comédias de costume, com o escritor teatral Luiz Carlos Martins Pena, que buscava fatos da época, situações para arrancar da plateia muitos risos. E foi a partir dessas encenações que foram surgindo novos autores teatrais, como Castro Alves, Cassimiro de Abreu, que desempenharam grandes papéis no teatro no Brasil. Então, assim, foi a partir desse século, a partir das representações dessas tragédias, que o autor Antônio José começou a escrever, as pessoas foram encenando, brasileiros foram encenando, foi a partir desse marco que o Brasil começou a ter um teatro com sua identidade própria. Até esse momento nada disso acontecia. Em 1855, surge o teatro realista no Brasil. O teatro deixa de lado os dramalhões e visa o debate de temas atuais, problemas sociais e conflitos psicológicos, tentando mostrar e revelar o cotidiano da sociedade, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo humanos. Então, passou a deixar de ter apenas um objetivo de contar uma história, passou a ter temas principais que estivessem ligados à realidade, para que as pessoas vissem aquilo ali de uma forma diferente, mas que levassem a interpretação para a interpretação da realidade que estavam vivendo naquele momento, naquela época. Um dos mais importantes autores dessa época é Joaquim Manuel de Macedo, autor da obra-prima A Moreninha, de Arthur Azevedo. Então, A Moreninha é um livro muito, muito bom na literatura brasileira. E ele foi importante também, deu sua contribuição ao teatro. A Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um marco para as artes, não abrangeu o teatro, que ficou esquecido, adormecido por longos anos. Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma semana que, assim, para o meio artístico, foi um marco maravilhoso para o país. Teve muitos artistas, muitos pintores com suas obras valiosíssimas e tudo mais. Só que o teatro deixou de ser falado nesse momento. Em momento nenhum, durante essa Semana de Arte Moderna, o teatro foi falado. Então, ele foi completamente esquecido. A renovação do teatro brasileiro veio apenas em 1943, com a estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Vestido de Noiva fez um grande sucesso, assim como o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Quem não conhece o Alto da Compadecida, não é isso? Então, o Alto da Compadecida foi uma peça teatral e ele foi adaptado para filme. Creio eu que todos vocês já tenham assistido, ou pelo menos alguma parte, sabe de algumas características, sabe do enredo, sabe de alguma coisa que se passou naquela história. Então, foi uma peça teatral muito boa e até hoje é uma das melhores, considerada uma das melhores na história do teatro. Vale destacar o teatro brasileiro de comédia, formado por grandes artistas como Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, e muitos outros. Com o golpe militar em 1964, veio a censura e um número enorme de peças foram proibidas. E somente a partir dos anos 70 o teatro novamente ressurge, mostrando produções constantes. Então, quando aconteceu o golpe militar, as pessoas não queriam, que o teatro ele continuasse a se disseminar na sociedade, porque como eles tratavam, o teatro sempre buscava tratar de temas sociais, da realidade, às vezes criticando alguma forma das pessoas se comportarem na sociedade, criticando algum partido, alguma coisa. Então aconteceu que ele foi proibido, mas depois que tudo passou, o teatro começou a se ressurgir.
Então, a nossa atividade vai ser uma atividade de pesquisa. Tendo em vista os conhecimentos expostos no texto sobre o teatro no Brasil, pesquise a biografia com a vida e a obra, as principais obras, de um dramaturgo brasileiro que se destacou em nosso país. Observe em sua pesquisa as contribuições que pode ter trazido para o teatro no Brasil. O que ele fez que merece ser destacado entre os outros artistas e tudo mais. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, vão registrar no caderno de vocês e vão enviar para mim. Qualquer dúvida podem falar comigo novamente. Mas não há mistério. Vocês vão pesquisar uma pessoa, um dramaturgo que tenha dado muita contribuição ao teatro no nosso país. Tá ok? Então, espero que vocês tenham prestado bastante atenção na aula e até a próxima.